Ó, hoje a gente está tendo assim, a grande alegria de receber o Felipe aqui, que é um jovem estudante de direito, é mais do que estudante de direito, né? Me parece aí que é um amante da docência, né? Da pesquisa, né? Ele pegou esse vírusinho aí que afeta a gente, afetou eu, Maurício, Rosália também, né? E concluiu, né, os seus créditos do mestrado, já concluiu sua dissertação de mestrado, vai fazer a defesa da dissertação agora no início do próximo ano, e dado assim, o grau de proximidade, o privilégio que eu tenho de ter esse conhecimento, eu falei, seria ele aqui para o nosso bate-papo semanal que a gente faz aqui, e para falar para a gente, né, sobre a cultura do cancelamento e suas consequências jurídicas. E, Felipe, desde já, muito obrigado por você estar aqui, viu? Isso é muito bacana a sua parte, dividir conhecimento é um ato de humildade muito grande, e a gente agradece por esse gesto de gentileza que você tem aqui com a gente, tá? A sala é sua, somos seus ouvintes, tá? E aqui você está entre amigos. Eu acho que não há um aqui que esteja aqui que não seja conhecido da gente. Então, fique à vontade, né? A sala é sua, a palavra é sua, manda ver. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem e saudável por aí. Eu agradeço muito o convite e do Dr. Romeu e do Dr. Maurício, né? Eu, infelizmente, não vou poder conhecer o Dr. Alex hoje, mas agradeço o convite de poder participar e enfim, compartilhar, conversar um pouco com vocês sobre um tema que é tão intrigante, está tão em alta, mas também é tão complexo. Então, meu objetivo é pura e simplesmente compartilhar e tentar agregar essa discussão de alguma forma. Então, agradeço mesmo, é uma honra estar aqui presente com vocês hoje. Bom, então, sem muitas delongas, eu preparei aqui um pouco, como o Dr. Romeu já adiantou, né, eu trabalho principalmente com pesquisa hoje, e, atualmente, a minha pesquisa é justamente sobre a questão do exercício da liberdade de expressão na internet. E isso envolve, né, por ser um direito fundamental, um direito constitucional, isso envolve análise de outras questões, como as que a gente vai discutir hoje, de outras normas jurídicas infraconstitucionais e por aí vai. Então, mas, apesar disso, para poder abarcar de uma forma que seja construtiva e no período que a gente tem aqui para poder conversar, eu resolvi dividir a minha fala em duas partes, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está acontecendo hoje, os dois temas que a gente colocou para conversar hoje. No entanto, eles são muito complexos, por isso eu vou fazer o possível para poder relacionar eles entre si, com o momento que a gente está vivendo e aí também com algumas consequências jurídicas. Por isso eu vou dividir em dois pontos aqui essa minha pequena fala. Primeiro, um pouco sobre o contexto político e social que esses dois fenômenos estão inseridos, e depois eu falo um pouco sobre as questões jurídicas propriamente falando, principalmente aqui no Brasil, que a gente está vendo como isso se reflete juridicamente em projetos de lei, em casos concretos. Bom, primeiro, começando pela cultura do cancelamento, que ela é mais abrangente, então eu vou começar por ela, e aí eu já ligo ela com a questão das fake news. O que a gente tem, né, o que se tem intitulado hoje cultura do cancelamento, ou o ato de cancelar, né, que está muito em moda também, as pessoas usam muito, nada mais é do que uma decorrência de um movimento em especial pelas mídias sociais, no qual as pessoas buscam promover certos interesses, objetivos sociais. Então, esse ato de cancelar geralmente ocorre com figuras públicas, então, pessoas da mídia, famosos, políticos e tudo mais, mas passando inclusive para empresas, instituições e por aí vai. E a ideia é justamente, enfim, promover algum objetivo. Então, promover a igualdade racial, a acabar com a discriminação e por aí vai. Então, isso tem muito se falado nesse aspecto.
Agora, o que estão se discutindo aí também, muita gente acha isso algo positivo, porque isso tem de fato promovido o debate democrático, seria algo muito importante para a ideia de democracia, então esse ponto é algo positivo, né? Além do que, na maioria das vezes que a gente tem visto falar hoje sobre cultura do cancelamento, é justamente para promover discussões sociais e políticas muito importantes, como algumas que eu acabei de citar, por isso tem sido vista assim como algo muito importante, e ao mesmo tempo, só que outras pessoas entendem isso de uma forma negativa, porque seria, de certa forma, um julgamento em massa arbitrário, sem direito da outra pessoa se defender a quem está sendo cancelado, por exemplo, e por aí vai. Também dizem alguns, né, eu já vi algumas notícias sobre isso, algumas análises, inclusive, do pessoal falando que isso desviaria o foco, em algumas circunstâncias, do problema real por trás. Enfim, então tem como tudo, como todos esses movimentos que ganham proporções muito grandes, existem críticas para todos os lados. Agora, também não é algo novo, né? A gente vê questões de manifestação assim antes, embora tanto presencialmente, né? Basta ver 2013 o que aconteceu com o pessoal indo para as ruas e tudo mais. Então, é um ponto, já existe essa questão de manifestação, de fato, de certa forma, inerente aos processos democráticos. Agora, mesmo essa ideia de linchamento virtual já vem ocorrendo há um tempo também, desde que as mídias sociais começaram a ganhar um pouco, estarem presentes no cotidiano das pessoas, isso começou a surgir e, enfim, começou já a terem, às vezes muda o nome, então antes era linchamento virtual, movimentos políticos, partidários virtuais, apartidários virtuais, enfim, e hoje essa questão da cultura do cancelamento. Mas, na verdade, assim, o que está por trás é essa ideia de movimentação, de você ter, uma certa forma, reivindicações e um movimento político por trás de tudo isso. Então, essa é a ideia. E aqui eu queria fazer o ponto que daí liga mais com a questão dos fake news e com o que a gente se preocupa mais, que tem sido muito falado hoje, que é a questão dos processos democráticos. Como que as mídias sociais têm influenciado nos processos democráticos e no que a gente tem falado hoje, que a gente escuta muito a questão da polarização. O que isso tem a ver? O que uma coisa está ligada com a outra? Porque, então, se a gente for olhar isso, essa racionalidade, essa lógica que está por trás do que hoje a gente está chamando de cultura do cancelamento, nada mais é do que isso, movimentos, né, sociais online em grande escala. Então, como se fosse fazer uma reunião, uma passeata, mas online. Então, o que isso tem a ver com os processos democráticos, né? Porque a gente vê que a questão da polarização, que também envolve essas movimentações, e as reivindicações em grande escala, isso aconteceram em momentos muito marcantes, né? Não vou nem citar momentos aqui do Brasil, como a gente poderia ver as eleições, o impeachment e tudo mais, mas internacionalmente mesmo. Se a gente for ver as eleições de 2016 norte-americanas, que foi marcado foi fortemente marcada pela polarização, mais intensa do que geralmente se vê, né? Embora sejam só dois grandes partidos norte-americanos que disputam as eleições, são os grandes dois partidos que a gente vê, os republicanos e os democratas, mas ela foi marcada por um algo a mais, assim, do aspecto da polarização, e as redes sociais tiveram um impacto ainda maior. Logo depois, a gente vê que também teve uma questão polêmica, que foi a Cambridge Analytica, lá, a questão também, né, influenciou o debate presidencial norte-americano de 2016, mas depois teve a questão do Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, muito polêmico, muito também marcado pela presença das mídias sociais, das movimentações pelas mídias sociais e pela essa característica da polarização. Então, e depois aqui no Brasil, enfim, como a gente está sabendo muito bem. E o que isso está por trás, né? Então, indo direto ao ponto, primeiro a gente precisa só dar um pé atrás, né, não um passo atrás, para entender um pouco, basicamente, o conteúdo mínimo assim, do que a gente fala por democracia. Porque quando a gente fala de democracia hoje, a gente fala, democracia ela pode ser tanto um ideal, e nesse sentido algo que sempre pode ser melhorado, buscado, aperfeiçoado, como também um modelo político, né, de processos políticos e de Estado,
em que, com requisitos mínimos, que permite a gente chamar isso, reconhecer isso ou aquilo como democracia. Nesse sentido, e isso é muito polêmico, definição de democracia enfim, as características básicas da democracia, mas para fins do que a gente está debatendo aqui hoje, o que a gente está conversando, eu acho que vale a pena a gente ressaltar só dois pontos que é muito comum, são muito colocados, tanto por tribunais, que quando julgam questões envolvendo liberdade de expressão e democracia, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, o Supremo faz essa relação, não diria, não me arrisco a dizer todos, mas assim, se não todos, quase todos os casos que vão julgar algo desse sentido, relacionam a importância dessas duas coisas que eu vou colocar aqui, que é democracia, ela envolve a ideia de autogoverno, então do povo poder, de certa forma, mesmo que indiretamente, né, democracia indireta, através da eleição de representantes, mas envolve a questão do próprio povo poder decidir quais caminhos e de que forma vão trilhar esses caminhos, enquanto sociedade, enquanto coletividade. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é uma primeira marca distintiva que a gente pode colocar mínima assim sobre a ideia de democracia. Depois, democracia envolve também a questão da deliberação, seja entre os próprios representantes do povo ou do próprio povo em si, nos grupos, né? Nos partidos políticos, nos grupos de pessoas, de colegas, hoje, né? De grupos de WhatsApp falando, grupos do Facebook e Instagram e por aí vai. Então, envolve uma ideia de deliberação, ou seja, troca mútuas de informações, de ideologias, de opiniões, para se poder definir qual caminho será trilhado, qual decisão será tomada. Então, esses são dois pontos básicos, né? E o pessoal que defende essa ideia de deliberação, a importância da deliberação, geralmente fala, inclusive faz uma analogia da deliberação com a questão do brainstorming, né? Sabe, aquilo quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de escola, ou uma reunião na empresa e tudo mais, para poder entender, compartilhar ideias e saber o que a gente vai fazer. Então, juntar as informações que cada um tem para poder decidir de forma mais racional, de forma melhor informada, que caminho, que decisão tomar. Então, é mais ou menos isso, só que no campo de vista de uma sociedade como um todo, então, da coletividade. Por isso, enfim, essas são as duas ideias principais que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para poder falar de polarização e de movimentos sociais digitais. Por quê? Porque agora existe uma questão muito importante, que é assim, a gente precisa começar a se atentar que o fato da polarização, por que polarização preocupa tanto a ideia de democracia? Porque polarização nada mais é do que as pessoas irem aos extremos em suas convicções políticas, ideológicas enfim, suas opiniões particulares. E qual que é o problema disso para a democracia? O problema é que se você tem posições extremas, as pessoas acabam perdendo o sentido da deliberação. Não existe de fato uma deliberação. Existe sim uma disputa, simplesmente, em que existem dois lados que estão em conflito, mas não existe uma possibilidade real de uma troca de ideias, de uma mudança de opinião, para poder tomar os caminhos de uma melhor forma desse bem comum, dessas decisões coletivas. Então, esse é um ponto. E aí, o que as redes sociais têm influenciado, o que essa cultura do cancelamento, por exemplo, pode, de certa forma, refletir, é que as manifestações online, as redes sociais, elas têm permitido uma maior polarização. E existem indícios, sim, concretos disso. Inclusive, para poder ilustrar isso, eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre um experimento que foi feito em 2007 sobre democracia, sobre deliberação, que um pessoal do direito, da administração e da psicologia social se juntaram e fizeram uma experiência empírica mesmo, para ver como as pessoas agem no momento de deliberação para tomar uma decisão em conjunto. E o que fizeram, né, nessa experiência? Nessa experiência, eles pegaram mais ou menos 60 pessoas, foi um pouco mais, mas arredondando aqui, 60 pessoas, aleatoriamente, de duas cidades com perfis distintos. Uma cidade norte-americana com perfil predominantemente conservador,
a outra com perfil predominantemente mais liberal, ou seja, uma cidade um pouco mais voltada para os democratas, outra para os republicanos. E aí pegaram essas pessoas aleatoriamente e colocaram para que formaram grupos, né? Mais ou menos, acho que 10 grupos de 6 pessoas, mais ou menos, e colocaram alguns temas para serem debatidos. Por exemplo, se os Estados Unidos deveria assinar um tratado sobre o aquecimento global. Então, porque para você tomar essa decisão, você precisa saber, se o aquecimento global é algo real. 2, se um tratado internacional vai resolver o problema do aquecimento global para fins norte-americanos. E nessa experiência, então eles fizeram isso, né? Fizeram isso, falaram, olha, vocês deliberam aí por um tempo, né? Mais ou menos deliberaram por cerca de 40, 45 minutos. O que aconteceu foi que eles pegaram antes, pediram para as pessoas anotarem as opiniões delas antes e depois anotarem as opiniões delas depois. E tinham uma classificação de intensidade. E outra coisa, que é um outro detalhe importante, é que juntaram pessoas do mesmo perfil político-ideológico para debaterem. Então, qual foi a moral da história? Quais foram os resultados que essa experiência trouxe, né? O principal resultado foi que as pessoas que tinham uma visão moderada, mais uma tendência para determinada visão, mas ela era moderada, depois de cerca de 40 minutos de discussão com pessoas que pensam semelhante a elas, a pessoa ela foi de uma posição moderada para uma posição extremista. Então ela achava, olha, eu acho que, enfim, o aquecimento global é uma fake news, é uma falácia. Mas eu não tenho certeza, isso me parece que não é algo real, não sei o quê. Depois de ela ter ficado um tempo conversando com pessoas que pensavam dessa forma, ela não achava mais, ela tinha certeza que o aquecimento global era algo imaginário, sem noção, e de que os Estados Unidos não deveria fazer absolutamente nada para prevenir isso, porque é uma, aspas, conspiração. Mais ou menos assim, estou resumindo um pouco, mas é essa a ideia. E por que isso foi feito em 2007? Mas as evidências foram muito, muito, muito claras, porque isso aconteceu com todos os grupos de controle. E o que a gente pode entender com a relação com as mídias sociais é que as mídias sociais, elas são diferentes, de certa forma, da praça pública. Porque quando existe uma manifestação na praça pública, as pessoas que estão manifestando lá, outras pessoas estão passando de carro, caminhando em volta, eventualmente assistem pela TV, elas não escolheram eventualmente assistir aquilo. Então elas são confrontadas com opiniões diferentes. E isso, de uma forma ou de outra, pode fazer com que elas pensem, com que elas repensem, e por isso promova essa ideia de deliberação e essa ideia de debate democrático que a gente comentou agora de pouco. Em contrapartida, nas mídias sociais, você escolhe quais são os grupos que você vai participar, quem são o seu grupo de convívio, com quem você, se você não gosta de alguém, você vai lá e exclui essa pessoa da sua rede social. Então, os especialistas, né, em estudos futuros têm chamado isso de câmaras de eco ou bolhas, que é justamente um lugar onde você só escuta o que você quer escutar. Por isso, essa pode ser uma explicação por que as pessoas estão se tornando tão polarizadas, o debate está se tornando cada vez mais polarizado. Bom, isso gera problema para a democracia nesse sentido, de que a deliberação, a troca de ideias para promover um debate público acaba se perdendo. Bom, eu acho que esse é um contexto mais genérico, um contexto social mais interessante. Essa questão da cultura do cancelamento nos permite pensar um pouco mais isso, sobre a ideia de democracia e os problemas que a gente está enfrentando hoje enquanto sociedade de forma mais ampla. Agora, eu queria passar um pouco mais, passar para o problema das fake news, especificamente, e aí a gente já vai também dando contornos mais jurídicos, né? Porque as fake news têm, de certa forma, uma maior tangibilidade para serem tratadas diretamente pelo direito e pelas regulações estatais, tanto que a gente tem projetos de lei, casos concretos e, enfim, tanto aqui no Brasil como internacionalmente, tentando discutir e controlar esse fenômeno, tá? E, então,
E aqui passando, então, agora para as fake news, eu acho que o primeiro problema que a gente tem que tomar cuidado, era o que eu já tinha conversado com o Dr. Romeu, o Dr. Maurício antes, um pouco, é que a nomenclatura fake news é ruim. Eu tive a oportunidade, há 2 semanas, de conversar com o pessoal do jornalismo, um grupo de pesquisa do jornalismo lá da USP, e, enfim, justamente sobre esse problema das fake news e debater, inclusive, o projeto de lei que agora está em votação no Congresso Nacional para tentar controlar e dar maior transparência aos processos comunicativos das mídias sociais, justamente pensando nesse problema das fake news. E aí, eu achei muito interessante, né, o que o professor Eugênio, que estava debatendo com a gente, né, do jornalismo, falou, que é assim, olha, se é news, não é fake. Então, esse nome não faz sentido para a gente. Então, ele fez essa brincadeira, e o que ele quis dizer com isso, né? O que ele estava, de fato, falando é que o jornalista, quem atua com o jornalismo e com a questão de notícias, de cobertura de fatos e tudo mais de forma profissional, tem cautelas mínimas para poder tratar e poder divulgar e compartilhar um fato, uma notícia. Então, essas pessoas, existem diversos métodos para fazer isso, formas de checagem de fontes e por aí vai. Por isso, e aí sim que a gente está falando de uma news, de uma informação, de uma notícia espalhada pelos canais da mídia. Então, se a gente tem uma news, não tem sentido ser fake, porque ela já passou por todo esse procedimento prévio de controle, de cautela, para poder, enfim, ser divulgado, ser disseminado. Agora, então essa é a ideia da brincadeira, mas, assim, de forma bem resumida e pontual, ele indica, sim, o problema que a gente vê, que, assim, olha, a nomenclatura é ruim, porque ela abarca muita coisa. No entanto, quando abarca muita coisa, ela acaba não significando nada. E se a gente vai tratar de legislações, se a gente quer fazer, por exemplo, um projeto de lei que regula isso, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode usar essas palavras genéricas como fake news, porque isso vai gerar, inclusive, uma dificuldade de controle judicial depois. Como é que a gente vai saber no caso concreto e estabelecer precedentes, o entendimento, estabelecer o sentido e a extensão de determinada obrigação, de determinado direito, se a gente não tem claro do que a gente está falando. Então, isso eu acho que não tem como a gente falar de fake news sem começar com essa crítica conceitual de nomenclatura. Bom, para além disso, e assim, o que seria melhor fazer, então? O melhor é a gente chamar as coisas de forma mais específica. Então, se a gente está falando de calúnia, a gente está falando de calúnia, não vamos usar genericamente fake news. Se a gente está falando de boato, vamos falar de um boato. Se a gente está falando de uma notícia que aparentemente era verídica e depois foi comprovadamente se demonstrou equivocada, a gente tem que falar que isso foi, enfim, mudança, né, uma cobertura não tão firme, ou então os fatos mudaram, enfim, teve mais investigação e teve um processo de reavaliação das coisas, enfim. É preciso tomar cuidado com as nomenclaturas e começar a categorizar um pouco mais os problemas e as coisas que a gente está enfrentando. Bom, esse é o primeiro ponto. Depois, além disso, a questão da desinformação em si, dos boatos, das falsidades, vamos dizer assim, elas têm um problema jurídico por trás também. Por mais que a gente esteja, de fato, identificou, por exemplo, que determinada empresa jornalística tomou todos os cuidados possíveis, mas, assim, mesmo assim, noticiou algo que, com certa tendência, ou com um viés, determinado viés, ou de forma equivocada, deu uma exagerada, como é que faz? Isso é problemático também, por mais que seja correto, por mais que se identifique que teve, de fato, um exagero, por exemplo, na divulgação de determinado acontecimento, na cobertura de um fato, por aí vai, é preciso tomar cuidado, porque o que de fato é uma desinformação? O que de fato é a diferença de um fato, de uma opinião? Até onde a gente consegue identificar isso precisamente, para daí sim punir eventuais abusos da cobertura de notícias, de fatos, de divulgação de opiniões. Porque, por exemplo, basta a gente ver a história da ciência, a história recente, né?
Durante muito tempo, a gente achou que o Sol girava em torno da Terra, a Terra era o centro do universo, isso falando já de pesquisas científicas e tudo mais, e depois de um tempo, a gente passou alguns anos e a gente descobriu que não, é ao contrário. É, né, a gente nem está falando do centro de qualquer universo, a gente está falando de um sistema, né, enfim, do sistema solar, onde, na verdade, o Sol está no centro do sistema e a Terra é mais um planeta que gira em torno dele. Então, mudou radicalmente. O que a gente vai falar? Isso era fake news? Isso era desinformação? Entendeu? Como é que a gente fala? Como é que a gente pode, por exemplo, cravar uma certeza no âmbito da ciência? É muito difícil. É tão difícil e aí, que, enfim, a gente está discutindo isso aqui, e tanto aqui no Brasil como fora, quem vai pensar isso, os operadores do direito, quando enfrentam casos assim, ficam muitas vezes inseguros, porque justamente por isso. Então, para contribuir um pouco também com essa possível delimitação, sem querer dar as respostas certas, porque eu acho até que elas não existem, mas sem tentar fechar a discussão, mas simplesmente para a gente ter um parâmetro de como decidir casos assim, eu acho que vale a pena contar dois casos em que isso foi tratado, um norte-americano e outro alemão. Até porque, por exemplo, como a gente enfrenta isso no Brasil, é um pouco da minha pesquisa atualmente, eu vou comentar um pouco mais para o final da apresentação. Agora, eu acho que, mas para a gente ter essa ideia de até onde as pessoas podem informar, e até onde a gente pode responsabilizar as pessoas pelas informações que elas divulgam, ficam claro nesses casos. O primeiro caso é um caso mais famoso, que é o caso norte-americano, da década de 60, de 1960. É um caso que, enfim, ele é conhecido como New York Times versus Sullivan, né, ou conhecido como Sullivan, apelidado como Sullivan, e é um caso muito famoso porque trata justamente disso, dos limites da liberdade de expressão e da responsabilidade da empresa. No caso, era o New York Times, né, o jornal que até hoje é consolidado, tudo mais, estava sendo processado por conta de uma notícia que foi comprovadamente, que se verificou depois que era inverídica, e que eles divulgaram. Basicamente, era uma notícia que o New York Times ele publicou uma cartilha em que do pessoal, né, que estava lutando por direitos civis nessa época, né? O movimento afro-americano estava no ápice de sua organização e lutando, né? Foi, inclusive, quem publicou esse panfleto eram apoiadores do Martin Luther King e tudo mais. Então, enfim, foi uma certa forma de dar visibilidade para o movimento, uma forma muito legítima, né? No entanto, teve alguns pontos que se provaram que eram exagerados, em outros pontos até existiam questões falsas mesmo nesse manifesto que foi publicado pelo New York Times. E o que aconteceu foi que os interessados, né, um comissário da polícia de um determinado estado, se sentiu ofendido e quis processar o New York Times por esse anúncio, exigindo uma quantia alta lá de dinheiro, enfim, em termos de indenização. E aí o que aconteceu foi, nesse precedente, nesse caso norte-americano, a Suprema Corte, ele chegou, né, o New York Times perdeu nas primeiras instâncias, isso chegou na Suprema Corte, e o que a Suprema Corte definiu é que para um jornal, para um veículo de comunicação ser responsabilizado por um fato inverídico, é necessário a comprovação do que eles chamaram de malícia real. E o que seria essa malícia real? Seria simplesmente o conhecimento prévio de que aquilo era verdade, de que aquilo era falso, aquela notícia era falsa ou deliberadamente enganosa, ou então seja o jornal tenha agido de forma negligente para com essa notícia. Então, ele não tomou todas as cautelas necessárias para poder divulgar isso e foi totalmente negligente, portanto, essa notícia falsa se espalhou e tudo mais e ofendeu pessoas. Nesse ponto, isso, para fins da Suprema Corte, é o que significa malícia real, e só nesse caso que pode existir responsabilização civil por danos de fake news.
E nesse caso é interessante também porque a presunção é para o jornal, né? A presunção de legalidade, de licitude, é para o jornal. Quem tem que comprovar é o ofendido, tem que provar que isso existiu, ocorreu essa malícia real aí para poder sim ter responsabilização. Por outro lado, lá na Alemanha existe um caso também, um caso em que, na verdade, 4 ações que foram julgadas conjuntamente pelo Tribunal Constitucional também, que elas envolviam críticas ao exército, aos soldados. E o que acontece é que, enfim, entrou toda essa discussão mesmo, e o caso tem várias peculiaridades, mas o que interessa para a gente aqui é que, diferentemente dos Estados Unidos, a corte alemã, ela separou níveis de proteção da liberdade de expressão. Ela separou que, se a gente está falando, ela categorizou da seguinte forma: existem julgamentos de fato, então, onde eu estou falando, eu estou relatando, eu estou disseminando coisas que aconteceram ou não aconteceram, aquilo que é ou aquilo que não é, aquilo que foi ou que não foi. Então, nesse caso, a gente está falando de juízos de fato. Em contrapartida, a gente tem juízos de opiniões. Então, a gente está falando, eu estou daí fazendo um julgamento de valor sobre determinado fato, sobre determinada pessoa, sobre determinada coisa. Nesse caso, o Tribunal Constitucional Federal Alemão disse foi que, para juízos de fato, isso não está marcado pela liberdade de expressão. Você não pode falar o que quiser. Se você falar algo que seja falso, seja lá como a gente acabou de ver, o que isso signifique, mas você pode sim ser condenado, pode sim ser responsabilizado. Agora, se você está diante de juízos de valor, opiniões, no caso, então você está protegido constitucionalmente, você pode ter praticamente qualquer opinião sobre determinada coisa. No entanto, essa decisão, em alguns pontos, ela até tem uma certa tendência, está mostrando que o Tribunal Constitucional vai rever isso, porque ele foi muito criticado pela doutrina. Justamente porque o ponto que pegaram é justamente na mesma linha do julgamento norte-americano, que o pessoal, né, tem até um constitucionalista famoso lá, que é o Schlink, né, o Bernard Schlink, e o que ele fala de forma muito contundente é o seguinte: olha, não tem como eu fazer um juízo de opinião, de valor, sem antes fazer um juízo de fato. Então, não tem como eu simplesmente me abster e simplesmente relatar fatos. Justamente porque quando você está relatando fatos, você não tem como ter certeza, muitas vezes, que isso é correto, que isso não é correto, e por aí vai. Como a gente está falando, isso pode mudar. Na ciência, não tem como a gente ter consenso científico, por exemplo. Né? A ciência é feita de tentativa e erro e de superação. Hoje a gente tem um postulado que funciona bem, né? E aí amanhã ou depois esse postulado pode ser derrubado. Justamente analisando a fragilidade dessa dicotomia, fatos e opiniões, é que a decisão do Tribunal Constitucional foi duramente criticada. Então, eu acho que no campo das fake news, né, tentar tratar um pouco mais jurídico, esses 2 casos, né, que já são, de certa forma, já tem algum tempo, né, e que já foram muito debatidos, ilustra para a gente as dificuldades e também, possivelmente, as linhas divisórias do que pode ser responsabilização e o que pode ser responsabilizado e o que não pode, e como lidar juridicamente com isso. Então, isso é interessante. E aqui também a gente pode ligar com a questão da cultura do cancelamento, até porque o grande problema de quando você cancela ou de quando você faz um movimento contra determinada pessoa, contra determinada instituição, determinado grupo político e tudo mais, é quando você faz esse movimento justamente espalhando notícias que são inverídicas. Então, nesse ponto, a questão de manifestações online, desse movimento da cultura do cancelamento e as fake news têm um ponto em comum. Talvez as respostas jurídicas, se é que a gente precise eventualmente enfrentar isso juridicamente, talvez as respostas para o movimento jurídicas, as respostas contra essa cultura do cancelamento, seja também nessa linha, nessa relação que ela tem com as fake news
E como coibir as fake news, você pode também coibir, de certa forma, abusos nessas movimentações, nessas manifestações digitais. Bom, por fim aqui, para a gente não se alongar muito mais, eu queria rapidamente contar como é que está o panorama do Brasil sobre isso, alguns casos e sobre a dificuldade de tratar nisso também aqui, como é que a gente está sentindo isso aqui no Brasil. O primeiro, eu acho que dá para a gente falar isso primeiro com um caso concreto e depois falar rapidamente também sobre o projeto de lei 2630, que está sendo debatido, que é justamente o PL das fake news, que busca combater a desinformação e a atuação das mídias sociais aqui no Brasil. Primeiro, o caso concreto que aconteceu, se salvo engano, há uns 2 anos, quando o prefeito Dória quando o João Dória ainda era prefeito, né, de São Paulo e não governador, teve, por determinadas atitudes que ele estava fazendo, justamente se eu não me engano, ele estava tentando cancelar um evento cultural que acontecia em São Paulo, alguma coisa assim. As pessoas se mobilizaram em resposta a isso pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, e criaram um grupo que era justamente para fazer uma crítica à atuação do Dória. Eles fizeram um grupo sugerindo que se faça um encontro, uma festa na casa do Dória. Então falaram, olha, vamos lá, vamos se manifestar, já que ele não quer deixar a gente promover o nosso evento aqui na cidade, vamos promover lá na casa dele, não sei o quê. E por causa disso, o Dória processou, e processou alegando 2 coisas, né? Primeiro, ele queria que o Facebook fosse responsabilizado a indenizar ele por ter permitido esse tipo de manifestação. E segundo, para identificar, para que o Facebook fornecesse os dados pessoais das contas que organizaram esse evento, para que ele possa, de fato, tomar as providências também, seja processar, seja, enfim, providências políticas e por aí vai. Então, ele fez basicamente esses 2 pedidos. E o que acontece, que foi muito interessante nesse caso, é que a juíza, ela não identificou nada de ilegal na manifestação, portanto, não existiria responsabilidade nem do Facebook, nem das pessoas que organizaram esse evento, sugerindo essa virada cultural na casa do João Dória. Então, não identificaram absolutamente nada de ilegal, ela não reconheceu abuso na liberdade de expressão, no entanto, ela exigiu que os dados pessoais dos manifestantes fossem fornecidos. E de forma, basicamente, porque a Constituição Federal, lá no inciso 4º, fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E por conta disso, ela falou, bom, eu quero que o Facebook forneça os dados pessoais e, apesar de não ter nada de ilegal com essa manifestação, eu quero saber quem é que foi, o Dória tem direito de saber quem foi que organizou esse evento. Então, enfim, esse é um caso concreto que está ligado justamente principalmente com o primeiro tema, né, do nosso debate, que foi essa ideia da cultura do cancelamento e de manifestações online pelas plataformas. E o problema jurídico aqui, né, para tentar também contribuir mais com essa parte mais técnica, inclusive, eu escrevi um artigo junto com o professor Leonardo Martins, do Rio Grande do Norte, e o professor Lucas Lawrence, aqui da PUC, analisando mais ou menos essa figura do anonimato na Constituição Federal, como é que fica isso. E é de fato uma figura difícil, é um instituto jurídico ali difícil de ser enquadrado juridicamente, mas, na nossa opinião, o que foi equivocado dessa decisão judicial de identificação foram 2 coisas. Primeiro, exigir a identificação sem ter, de fato, um ilícito, porque a vedação do anonimato, na forma como está colocada na Constituição, ela foi colocada lá para evitar abusos no exercício da sua manifestação do pensamento, ou seja, na sua manifestação da sua liberdade de expressão. Se não teve abusos, não tem por que você aplicar essa identificação e para poder, de fato, permitir que esses abusos sejam sancionados.
seja criminalmente ou seja civilmente, por meio principalmente da responsabilidade civil, da indenização por danos morais, eventualmente por danos materiais. Então, esse é o ponto. E segundo, porque justamente por ser um termo complexo da Constituição, o que a gente tem entendido que a melhor forma, a gente não fechou totalmente, né? A gente fez um pequeno comentário para o Jota sobre isso, mas a gente ainda está um pouco discutindo, está com uma pesquisa em andamento sobre o significado dessa vedação, e provavelmente o melhor enquadramento jurídico constitucional dela é como um dever fundamental. E quando a gente está falando de dever fundamental, a gente está falando, se a gente for olhar lá o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, o que tem a aplicação direta e imediata são os direitos fundamentais, não os deveres fundamentais. E, portanto, esse dever de identificação, ele precisa ser disciplinado por lei antes de ser aplicado pelo judiciário. E, nesse caso, não foi isso que aconteceu. Foi justamente o contrário. Enfim, então, algumas críticas, alguns dos problemas mais técnicos mesmo que envolvem essa decisão, mas está aí, é um caso interessante e atual também. Eu não tive acesso aos autos, mas essa semana, inclusive, teve um caso muito semelhante, em que uma juíza do Rio Grande do Sul exigiu que o Twitter fornecesse os dados pessoais de quem administra aquela página, que é Sleeping Giants, né? E por quê? Porque justamente o que essa página faz é mais ou menos uma cultura do cancelamento. Ela identifica páginas da internet jornalísticas que promovem fake news e faz o que com elas? Eles incitam que as pessoas tirem anúncios, patrocínios dessas páginas, porque elas estão promovendo fake news. Então, e aí, em uma dessas casas, aquele jornal, acho que é Jornal da Cidade Online, isso aconteceu com eles, né? O Sleeping Giants tentou promover essa ação contra eles, e aí o jornal se insurgiu e quis processar eles, falando, olha, a gente quer saber quem é que comanda essa plataforma, a gente quer os dados pessoais delas para a gente poder processar. E aí o que foi decidido foi de forma semelhante. Eu não vi os termos da sentença, não consegui ter acesso a isso, aconteceu essa semana, mas o que a juíza do Rio Grande do Sul lá identificou foi que não tem nenhum ilícito no que a plataforma fez. Então, os Sleeping Giants estavam no exercício regular do direito deles, só que exigiu que o Twitter, no caso era o Twitter, não o Facebook, nesse caso, informasse os dados pessoais dos administradores dessa conta. Enfim, um caso aí para vocês terem uma noção de que isso está muito atual. E, bom, por fim, nesses últimos aqui 5 minutinhos, só para a gente também não se alongar tanto e não ficar tão cansativo aí para vocês, eu já falei muito. Fique à vontade. Tá bom, pode prosseguir, viu? Não, eu queria só comentar também o outro lado da moeda, a questão do PL 2630, né? Porque isso a gente está falando de um caso concreto em que ainda a gente não tem uma regulação específica sobre isso, né? Esses 2 casos, por exemplo, que aconteceram aqui. Agora, quando a gente pega e vai para, assim, mas estão tentando regular isso em termos de políticas públicas e de governança digital, né, em termos amplos. Por isso que, né, o maior exemplo de legislação nesse sentido é justamente o PL 2630, né, que está sendo discutido, foi aprovado pelo Senado. Ele é de autor se eu não me engano, do senador Alessandro Vieira. E, enfim, ele foi aprovado no Senado e aí agora está para votação na Câmara. E ele sofreu alterações muito grandes, o projeto inicial, né, e a versão que foi aprovada pelo Senado teve grandes mudanças, e mudanças importantes, porque o projeto inicial, sinceramente, era, assim, eu vejo dessa forma, ele era catastrófico, porque ele tentava definir desinformação, mas de uma forma totalmente genérica do que incorrendo nesse problema que a gente está comentando de indeterminação do que é fake news, do que é desinformação. Então, definia isso, definia uma série de responsabilidades dos provedores,
praticamente revogando de forma indireta dispositivos do Marco Civil da Internet. Enfim, estava um projeto um pouco assim bem complicado. Só que ele, durante as deliberações principalmente no substitutivo que foi apresentado pelo relator desse projeto lá no Senado, ele mudou bastante e melhorou muito do projeto inicial. Agora, vamos ver o que ainda como é que a Câmara vai lidar com isso. Eu vi que tem coisas bem complexas, já que estão tentando, já pediram o apensamento de outros projetos lidando com desinformação na internet ao projeto, né, para votação conjunta. Então, eu acho que esse projeto vai mudar muito ainda da versão que foi recebida pela Câmara para a versão que vai ser aprovada no final. Agora, por mais que ele tenha melhorado muito da proposta inicial, ainda tem uma série de problemas, principalmente porque ele permite que o Congresso Nacional crie um código de boas condutas que deve ser respeitado pelas plataformas digitais, só que ele não deixa parâmetros claros sobre isso. E quando a gente não tem parâmetros claros, quando a gente está falando de liberdade de expressão, existe um risco muito alto de ter abusos. Porque justamente a liberdade de expressão, ela nesse contexto de deliberação democrática, ela foi feita para a gente poder justamente falar coisas, permitir que o debate público ocorra, principalmente quando o debate público envolve crítica de governantes, de políticos. Então, se o projeto está dando parâmetros abertos para que o Congresso Nacional regule isso, algo que, assim, para a gente acender pelo menos uma luzinha amarela, não digo nem vermelha, mas pelo menos uma amarela e ficarmos espertos com isso. Enfim, eu acho que um ponto, assim, isso é um ponto que a gente precisa tomar cuidado ainda. Melhorou muito, como eu disse, da proposta inicial, mas ainda a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas, em contrapartida, um ponto bem positivo é que o projeto visa a criação de um fundo para promover políticas educacionais no campo da internet. Ou seja, particularmente falando, eu acho que são medidas que podem ter, de fato, renderem, de fato, uma maior efetividade para combater fake news, porque em termos individuais, processando um, processando o outro, a gente vai resolver muito pouca coisa, porque a internet é dinâmica, muito dinâmica. Então é difícil ter controle, nessa área. Então, a melhor forma que a gente poder lidar com isso a médio e longo prazo, através de educação, de programas de conscientização da população, né? E de qualificação do debate público, e isso é um ponto positivo que esse projeto tá colocando, né? Agora, enfim, existem outros pontos polêmicos, mas eu não vou mais me alongar aqui. Eventualmente, para quem se interessar, posso indicar algum material, a gente pode também, enfim, conversar depois. Até eu estou aberto também para responder também perguntas, para conversar com os doutores aqui. E eu agradeço mais uma vez o convite e é isso. Obrigado. Obrigado a você, Felipe. E como a batata vem quente, eu jogo ela para a mão do professor Maurício aí para fazer esses comentários e perguntas, enfim, Maurício, fica à vontade. Obrigado, Romeu. Antes, Felipe, eu queria parabenizar, tenho certeza que todos adoraram a maneira clara, segura, como você expôs um tema que é tão árido, até a própria Rosália comentou isso, né? Um tema extremamente difícil, ainda novo, sem tanta regulamentação, e você demonstrou assim um profundo conhecimento, um enorme envolvimento em pesquisa, e certamente acrescentou muito aqui para a gente. Achei realmente muito interessante, você está de parabéns, a abordagem foi ótima. E aqui, quando você colocava, foi impossível não associar toda essa questão, que não é só de direito, mas com a questão que envolve o direito como linguagem, né? Que cada vez mais a gente tem estudado o direito como linguagem, né? E quando você coloca essa questão das câmaras de eco, né, ou bolhas, é muito interessante como a gente pode pensar que
a internet, de alguma forma, ou as redes sociais, elas podem produzir essas bolhas, produzir essas câmaras de eco, né? E a gente fica reverberando as mesmas ideias para as mesmas pessoas que já com elas concordam, e o debate fica pobre, né? O debate acaba ficando pobre. Isso me fez lembrar uma obra do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, no livro Direito, Retórica e Comunicação. Ele costuma colocar uma diferença entre o que ele chama de discussão contra-judicial e discussão -com. Ele define essas duas expressões da seguinte forma, né? Discussão com é aquela discussão no campo jurídico, naturalmente, ele está abordando isso, mas é aquela discussão cujo objetivo não está vinculado à busca da verdade. O objetivo de quem promove uma discussão com é vencer o oponente na sua discussão. Ao passo que quem promove a chamada discussão contra-jurídica, que ele chama, é aquela cujo objetivo final é encontrar um consenso que se aproxime com a realidade, né? Um senso comum. E o que me parece é que, não só também no campo social, mas especialmente no campo jurídico, por conta dessa polarização, que, como você mesmo colocou, pode ser fruto das mídias sociais, até no campo jurídico, me parece haver essa tendência da chamada discussão com, ou seja, aquela discussão em que o objetivo nem tanto é o encontro de qual seria a melhor solução jurídica, mas justamente o objetivo fundamental é vencer o oponente, ainda que efetivamente a sua tese não seja a melhor tese sob o ponto de vista do direito como um todo. Então, eu queria parabenizá-lo pela palestra, foi excelente, foi esclarecedora, e certamente, Romeu, chama um convite para uma segunda daqui a um pouco tempo, hein? Parabéns, viu, Felipe? Muito obrigado, viu, doutor Maurício? Eu agradeço também a consideração e o carinho. E, enfim, o prazer foi todo meu. É muito interessante, então, a gente poder compartilhar alguma coisa, assim, conversar, e no fim a gente acaba aprendendo mais também, então foi muito bom. Eu agradeço mesmo. E enfim, estou sempre aberto, sempre que quiserem conversar, sempre será um prazer aqui. Eu até peço... eu só ia também pedir desculpas, porque assim, foram dois temas tão grandes, né? Eu tive que também acelerar, às vezes passar assim, sem também deixar algo muito raso, para que também tentar contribuir para você de alguma forma, de forma mais qualificada, assim, de alguma forma, mas sem também ficar me alongando demais. Então eu acabei fazendo aí o possível, então desculpa também se foi muito corrido. Foi excelente, Felipe, foi excelente. Eu até queria, antes de passar a bola para o Romeu, eu queria dizer só o seguinte: após a palestra, tome o cuidado de observar se sua casa não está alagada, porque certamente o doutor Marcelo deve estar babando agora de orgulho, né? Felipe, eu queria fazer se me permite, primeiro, parabéns, né, as suas colocações. Primeiro, é um tema novo, e eu vou confessar para você, assim, eu não sei, eu sou analfabeto nessa área, estamos aprendendo, e eu não sei se o público aqui presente, talvez tenha uma pessoa ou outra que tenha mais afinidade com a matéria, mas confesso com você, eu pessoalmente, e os colegas com quem eu convivo, viu? A gente fala de orelhada, como dizem, né? Fake news, você trouxe uma visão, uma perspectiva aqui totalmente, assim, para mim, pelo menos, totalmente diferente, viu? Realmente, espera aí. Eu vou me falar de fake news, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso falar que uma notícia no jornal não é fake news. Aliás, se você levar para isso, você está dizendo que o jornal mentiu deliberadamente para alguma finalidade. E quem está cometendo aí uma difamação, uma eventual injúria, né? Não seria, ou até dependendo da situação, mas se for um fato, uma calúnia, é aquele que fala que o jornal cometeu fake news.
percebe como a gente peca sem por não... Isso me parece que tem sido uma característica muito marcante, inclusive da linguagem, estou indo para o lado do Maurício aqui, da linguagem do direito, né? A gente perdeu um pouco a precisão da linguagem, né? A gente sabe que uma linguagem, a comunicação, ela não é subjetiva, não é só o que eu quero, então eu vou falar, o outro me entenda. Por outro lado, não é objetivo, eu não encontro uma palavra só que dê o significado completo daquilo que eu quero dizer. Ela é intersubjetiva, ou seja, é um acordo razoável entre duas pessoas que querem conversar, e para isso há uma vontade. Mas essa ideia de que a comunicação não é objetiva, ela acabou trazendo uma outra ideia junto, de que eu posso falar qualquer coisa, o outro vai se esforçar e nós vamos se entendendo. Talvez isso seja verdade nas conversações sociais, mas quando a gente traz para o mundo jurídico, isso as palavras têm um peso, têm uma relevância muito grande. Esse dia eu peguei uma petição inicial que estava assim: fulano foi dispensado por justa causa e ficou ansioso, angustiado, agoniado por ter sido dispensado sem saber o porquê, e pedia dano moral. Eu fui olhar aquela petição, eu ia fazer olhando para a petição, eu fiquei pensando o que o doutor Marcelo, o doutor Wellington, o Alex, como juiz, pensaria numa petição dessa. Se a pessoa ficou ansiosa, angustiada e agoniada, peraí, o que ela ficou? Ansiosa, angustiada ou agoniada? O juiz, quando pega uma petição dessa, ele olha e fala, bom, tá bom, deixa eu ver o que eu entendo, porque do que foi escrito eu não entendi nada. Então, eu vou pegar o fato, vou fazer minha interpretação e dar ali a devida indenização. Eu só estou citando esse exemplo porque, dada a imprecisão que hoje a gente traz para o mundo jurídico, isso eu me coloquei nessa posição agora. Se eu estava escrevendo recentemente um trabalho onde eu usei a expressão fake news, né? E agora você me fala, não, peraí, não é fake news. Fake news é outra coisa, né? Então, só nesse ponto, para mim, já dá para você perceber que suas colocações aí acrescentam, sim, acrescentar. Você permite uma colocação também? Você falou da liberdade, né? O julgamento norte-americano e o alemão. Eu não sei se você concorda comigo, mas, assim, são duas visões de democracia diferentes, bem diferentes, né? Você tem a liberdade, né? As duas, vamos dizer, consagram a liberdade como ponto fundamental, né, de qualquer país democrático, mas a Europa, ela tem uma liberdade mais atenuada, né? Nos Estados Unidos, você tem lá a liberdade de manifestação de pensamento quase que plena. Você tem lá grupos da Ku Klux Klan que podem se associar, podem fazer as suas manifestações de ideias, só tem um limite que não podem participar na prática. É uma coisa que, para a gente, é um pouco, vamos dizer assim, esquisita, né? Falar em liberdade nesse nível, né? Parece que, não sei se você concorda, mas a nossa liberdade aqui, as nossas liberdades, a ideia de liberdades do Brasil, ela é mais próxima, muito mais próxima, tem mais afinidade com a europeia do que a norte-americana, né? E esse movimento que a gente vê hoje de tentar regular, conceituar o que é uma fake news, né? Eu não sei como que se faz para conceituar isso, porque realmente, o que é uma fake news? Qual é o limite? O cuidado que você alertou aí é muito importante, porque, tá bom, vamos regular, tá, e qual vai ser a margem para definir o que é fake news, o que não é, e o que está inserido, o que não está inserido dentro da liberdade de expressão? Será que não seria melhor correr o risco das fake news, vamos dizer assim, sejam lá elas existirem, e aí se combate no campo do indivíduo, onde alguém foi caluniado, difamado ou injuriado, do que se criar, talvez, um conceito de fake news que acaba, por vias diretas ou indiretas, cerceando esse bem tão precioso que é a liberdade de expressão, como você bem destacou, é ponto essencial em qualquer democracia, seja ela a norte-americana, seja ela a europeia. Então, eu pergunto para você, a nossa noção de liberdades individuais ou de manifestação de pensamento está mais próxima da europeia ou da norte-americana, pelas suas pesquisas? Obrigado, doutor Romeu, pela pergunta, é muito pertinente. Olha, assim, a gente tem, pelo texto constitucional, porque eu
eu tenho uma visão de que a gente tem que saber tratar as coisas mais conforme o texto das legislações, porque hoje em dia, às vezes, enfim, a gente vê que quando pega julgamentos tratando de bens e valores, que acontece muito no campo constitucional, a gente tende a tratar as coisas de forma genéricas, de novo, e às vezes, muitas vezes, felizmente ou infelizmente, fica para cada um, mas o próprio Supremo tem feito tratado dessa forma. Então, eu gosto de sempre reavaliar, inclusive decisões judiciais, com base no texto da Constituição. E pelo texto da nossa Constituição, eu acho que eu arrisco dizer que a Constituição está segurando uma liberdade de expressão mais nos moldes norte-americanos do que o europeu, porque pelos termos da Constituição, essa liberdade é bem ampla. Então, a garantia constitucional, nos termos do texto da Constituição, de novo, parece indicar uma proteção ampla dessa liberdade. E, enfim, nesse ponto, o Supremo já chegou a dizer, jurisprudencialmente, que, em mais de um caso, que a liberdade de expressão é um direito que possui posição preferencial perante os outros direitos. Só que, assim, de novo, né, e parece que ele está, de fato, mostrando que a Constituição, né, nessa decisão, o Supremo está falando que a Constituição tem, de fato, estabelece uma garantia ampla da liberdade de expressão, só que, assim, o que é posição preferencial também, né, é aquilo, de novo, essas categorias um pouco indeterminadas, o que isso quer dizer na prática, né? Então, e aí, eventualmente, em casos depois desses, o Supremo foi tentar restringir bastante a liberdade de expressão. Embora ele tenha colocado de forma ampla que tem uma posição preferencial, ele, nos casos concretos, né, no dia a dia ali, acaba restringindo muito mais do que essa posição preferencial parece indicar. Então, moral da história, me parece que no texto constitucional está, de fato, assegurando uma interpretação bem ampla da liberdade de expressão, mais nos moldes norte-americanos do que nos moldes europeus. Embora não seja ilimitada, obviamente, né? Nenhum direito é ilimitado, mas uma tendência de garantir uma proteção maior. Agora, jurisprudencialmente, né, o que se vê, me parece sim que a nossa jurisprudência constitucional caminha mais para o lado europeu, né, tentando condicionar principalmente naquele caso a caso, sabe? Essa decisão caso a caso, que seria ou que não seria abusos à liberdade de expressão e que daí cairia bem no campo europeu. Como, além dessa questão constitucional, eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa tua pergunta para poder só acrescentar um detalhe bem interessante, que mostra, também demonstra um pouco da complexidade que é regular essas coisas atualmente, porque, de novo, os Estados Unidos e a Europa tiveram posições distintas em termos regulatórios, né? Aqui no Brasil, eu comentei do PL 2630, que ele foi, enfim, ele se enquadra também em temas parecidos que já foram regulados tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos existe o artigo 230 da Lei de Regulação das Comunicações Decentes. Acho que em tradução livre pode ser alguma coisa nesse sentido. Nesse artigo, o que esse artigo 230 foi, ele é da década de 90, se não me engano, essa legislação, esse artigo, e o que ele disciplina, o que ele gerou na prática foi que as plataformas sociais, elas têm liberdade para poder controlar os conteúdos, tipo regra da casa, sabe? Aqui é minha casa, aqui pode isso, não pode aquilo, livremente controlar os conteúdos, bem um controle editorial mesmo, assim como a gente vê num jornal de grande porte, por exemplo, controle editorial. Então, as plataformas sociais têm essa possibilidade pela legislação norte-americana. No entanto, ao mesmo tempo que essa legislação permite isso, ela também isenta as plataformas de praticamente toda e qualquer responsabilização. Então, ela acaba tornando as plataformas sociais uma figura híbrida. Elas têm a liberdade do jornal, mas não têm a responsabilidade desse mesmo jornal. Para todos os efeitos, ela é irresponsável, né, por danos de terceiros. Então,
pelo que a gente fala na rede social, a rede social não será responsabilizada por isso. Em contrapartida, a Alemanha tem uma legislação recente, de 2018, começou a valer em 2019, se não me engano, está muito recente, que é a NetzDG, né? Apelidaram de NetzDG, porque é aquelas palavras alemãs que tem uma linha inteira, né? Sabe? E apelidaram ela de NetzDG, que basicamente significa Lei de Aplicação na Internet. E ela busca regular mesmo as plataformas digitais, e ao contrário do que os norte-americanos fizeram, essa lei, ela exige que as plataformas retirem todo o conteúdo ilegal nos termos do Código Penal alemão. E assim, é até meio doido, porque o que fez, basicamente, é colocar, é como se eles tivessem delegado a aplicação da legislação penal para uma entidade privada, porque a entidade privada deve, se você tem qualquer um dos crimes comunicativos previstos no Código Penal, se alguma comunicação se enquadra nisso, a plataforma de conteúdo, tipo o Facebook, o Twitter, deve tirar aquilo, senão elas podem receber multa, salvo engano, até 50 mil euros. Então, assim, dependendo do negócio, igual a gente estava conversando mais cedo, né, antes do encontro aqui, isso pode fechar negócios, né? Essas multas podem fechar pequenas empresas aí, pequenas plataformas que estão tentando começar e tudo mais, né? A onda pega. Então é outro lado. E parece que a nossa legislação, o PL 2630, seguiu os moldes europeus. Então parece que foi uma certa cópia da NetzDG. Embora, na minha opinião, tem muita gente que não concorda com isso, mas eu acho até que da forma que está hoje, está melhor. Porque quando ele foi apresentado, eu lembro que eu falei que ele mudou, né, da versão inicial que foi apresentada para a versão que foi aprovada no Senado, né? E a versão que foi aprovada, ela mudou já razoavelmente o projeto inicial, que o projeto inicial estava muito parecido com essa NetzDG mesmo. Aqui mudou bastante, porque esse PL agora, ele não exige a aplicação da lei penal, por exemplo. Não exige que as plataformas apliquem aqui no Brasil a lei penal. Mas, por fim, só para fechar, qual que é a complexidade de tudo isso? A complexidade é que a maior parte das empresas de telecomunicações hoje estão sediadas onde? Estados Unidos, em especial Califórnia. Onde a proteção é o quê? Ampla, não só da liberdade de expressão, como você bem lembrou, Dr. Romeu, mas também por conta dessa legislação, desse artigo 230, né, dessa lei que eu falei para você. Então, elas têm ampla liberdade. Só que, para outro lado, né, e elas são uma empresa internacional. E aí, como é que fica essa questão também de aplicação extraterritorial dessa legislação? Então, isso também é um quebra-cabeças gigantesco, né? Enfim. Aí. Mundo novo, né? Pensamento novo. Não dá pra, se a gente quiser pensar esse mundo novo que se apresenta, a gente tem que rever os conceitos, né? Porque a gente tende a pensar com os conceitos, lógico, né? Com os padrões que a gente foi ensinado, enfim, foram inculcados na gente. E não dá para pensar, né? Só para fazer um último comentário, a gente está vivendo esse mundo digital das audiências, das aulas, né, Maurício? E a gente tentou, no primeiro momento, fazer tudo como se fosse presencial. Não mudou nada, só se botar na frente da tela. Não é. É um outro tipo de pensamento, é um outro tipo de comunicação. Né? Eu sempre falo, na presencial você usa os 5 sentidos. Querendo ou não querendo, você está usando a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato. De algum jeito, esses sentidos geram os afetos, né? Que o mundo digital não vira, não gera. Né? Por quê? Porque aqui eu estou na audição e no visual. Né? Olha bem, são os 2 sentidos que a gente acaba usando. Isso gera outro afeto. E a gente, quem está legislando, não está vivendo o mundo digital. Ele está sofrendo o mundo digital. Olha bem, os nossos congressistas não são jovens da internet. Eu vi não sei se você já ouviu falar, o Felipe Neto, que é um youtuber, né, que é muito um comunicador do influencer, né, digital e tal, e ele foi dar um depoimento no Congresso sobre essa questão aí também do projeto da fake news, enfim, ele falou, viu, é difícil, como que você vai conceituar o que é fake news
sem lesar o nosso direito de manifestação de pensamento, a nossa liberdade de expressão. Mas, ou seja, nós estamos vivendo um momento, você toca num ponto que nós estamos vivendo um momento bem delicado, porque dependendo do que vier na legislação, tá? Dependendo do Supremo que a gente tem lá, a formação do Supremo, a gente pode ter uma pilastra do direito da democracia, que é a liberdade de expressão, abalada, reduzida. Eu sei que não existe, como você falou, não existe direito pleno, não é absoluto, mas me parece que se algum direito deveria ser preservado a todo custo, seria uma manifestação de pensamento. Né? Opinião minha, mais uma vez, é opinião só. Né? Mas se tem algum direito constitucional que deve ser preservado, né? Sob pena de alguma coisa, sob pena, inclusive, de lesar um indivíduo, e aí ele vai buscar na justiça a sua indenização, mas me parece que é esse o bem, um dos bens mais preciosos que nós temos. A gente começar a mexer nele, restringir de tal forma, me parece que a gente está correndo algum risco. Mas, mais uma vez, é o pensamento de alguém que foi forjado, né, sobre o mundo, não sei se é analógico, né, o mundo físico, e não o mundo digital. Né? As plataformas digitais trouxeram possibilidades de captação de dados, de análise de dados, que a gente nunca imaginou. Né? Você citou aí o caso da Cambridge Analytica, né, dos Estados Unidos, que coletou dados e influenciou a eleição do homem mais poderoso do mundo, né, norte-americano. Né? Uhum. Você lida com isso? Mantemos os mesmos padrões de liberdade ou vamos mudar os padrões de liberdade individual? Olha que ponto, que ponto sensível que você trouxe aqui para a gente ficar pensando agora nessa final de semana. Romeu, até complementando, né? A gente não pode realmente pensar que o que fake news possa justificar a adoção da censura, né? A censura, ela traz muitos malefícios e o surgimento do fake news não pode ser uma justificativa para que se barre, além daquilo que é fake, aquilo que efetivamente não é, né? A gente sabe que o fake news fundamentalmente tem que ser fake, embora a gente saiba que muitas vezes a gente usando a própria verdade a gente consegue dizer mentiras, mas nesse caso será também fake, né? Ou seja, sendo verdade, quer dizer, aquele que se sentir prejudicado vai lá buscar ajuda no Instituto do Direito ao Esquecimento, né? Essa talvez seja um caminho que possa valer a pena. Eu queria, Romeu, se você me permite, passar a bola para o Felipe de uma pergunta de alguém que eu acredito que ele conhece, acho que é Marcelo Carlos Ferreira. Você conhece, Felipe? Eu não sei se você conhece. Ele pergunta aqui, como é que fica o Marco Civil e a LGPD em todo esse contexto? Felipe, olha... Isso porque sou pai, hein? Começar uma nova palestra, vamos lá, pode começar. Vamos ver o seu poder de síntese agora, hein? Viu, Felipe? Se for amigo seu, pode encerrar a amizade, viu? Uma pergunta meio aberta também, né? É muito aberta. Agora, mas assim, de forma bem rápida, bem objetiva, então, o Marco Civil da Internet tem de certa forma, regula isso no artigo 19, que ele estabelece, ele fala sobre a responsabilização das plataformas, né, dos provedores de conteúdo, que é justamente onde se enquadra o Facebook, o Instagram, o Twitter, que é justamente assim, eles só serão responsabilizados por danos de terceiros, ou seja, por danos de seus usuários, caso exista uma ordem judicial exigindo a retirada do conteúdo, mas esse conteúdo não seja retirado a tempo. Então, se essa ordem judicial seja desrespeitada. A partir daí, a plataforma acaba tendo responsabilidade solidária com o autor com o usuário que que gerou esse dano por conta de um ato comunicativo. Então, já existe isso. Esse artigo está sendo discutido no Supremo, inclusive, no recurso extraordinário com repercussão geral, mas
enfim, agora a gente vai precisar ver como é que isso vai ser, esse artigo também não vai ser revogado de forma tácita pelo PL 2630 que eu comentei. Porque agora, como está, parece que não. Mas na versão inicial, na minha visão, revogaria até esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque, enfim, da forma como estava colocado lá. Agora vamos ver o que a Câmara dos Deputados enfim, apresenta para a gente aí, que novas surpresas vão vir. Agora, em relação à LGPD, bom, a LGPD, ela também tem uma série de questões, né, que podem ser tratadas, mas eu acho que o ponto principal para poder relacionar com tudo isso, eu acho que são dois, né? Primeiro que a LGPD está muito vinculada com a questão da privacidade e durante muito tempo, né, isso foi até um ponto que a gente discutiu bastante, que eu até coloquei para o pessoal do jornalismo, quando eu conversei com eles há algumas semanas, que foi exatamente o seguinte, olha, geralmente a liberdade de expressão e a privacidade têm sido colocadas como interesses, como valores e muitas vezes como direitos em conflito. Ou é um ou é outro, eles estão em choque constantemente. No entanto, me parece que com o universo digital, com as novas plataformas, essa ideia está mudando. Eles não são necessariamente conflituosos. Em muitos casos, eles podem ser complementares, eles podem um reforçar o outro. Por quê? Porque, muitas vezes, se você tem os seus dados revelados, por exemplo, como a gente está vendo os casos judiciais que eu comentei, né? Tanto o caso Dória, como o caso dessas semanas, Sleep Giants lá, se você tem os seus dados revelados, pode ser que você pense 2, 3, 4 vezes antes de comentar alguma coisa na internet. Então, esse é um primeiro ponto. Então, inclusive a doutrina chama isso de chilling effect, né? Efeito desencorajador do discurso. Você fica amedrontado previamente por medo de uma censura, de uma responsabilização e evita e acaba se autocensurando, vamos dizer assim. Agora, da mesma forma, como você também comentou, né, a questão da Cambridge Analytica, a influência que ela teve nas eleições, seja norte-americana, seja do Reino Unido, né, a saída do Reino Unido, o que acontece é que eles pegaram dados, traçaram perfis das pessoas para direcionar fake news, né, justamente. Então, aí que está uma violação da privacidade, né, entendendo aqui como semelhante à proteção de dados, a violação da proteção de dados e da privacidade implicou numa violação também, num desvirtuamento dos processos deliberativos e democráticos, que, por sua vez, está ligado com a liberdade de expressão. Então, a moral da história é que talvez a proteção de dados e as normas que protegem privacidade, hoje em dia, em muitos casos, elas podem ser auxiliares à liberdade de expressão e não necessariamente conflitantes. Eu acho que isso aí é um ponto novo também. É isso aí. Felipe, parece que não, já combinou 1 hora, já vai para 1h30 aqui. Você vê que o papo é bom, o ambiente é saudável. Aqui tem uma pergunta aqui mais uma pergunta, não. Para o Marcelo. Como conciliar ampla liberdade de pensamento sem permitir o anonimato? Bom, primeiro que eu acho que, assim, eu tenho interpretado o direito hoje, parece que ele está indo por aí, para você bem breve na resposta. O direito ele tem sempre buscado cada vez mais o que uma finalidade. Me parece que a era dos direitos, no sentido de é meu direito e eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Me parece que ele está quase se findando. Todo direito ele tem ali uma finalidade. A cláusula do abuso de direito que nós encontramos lá no artigo 187 do Código Civil, eu particularmente entendo que ele seja aplicado inclusive a direitos constitucionais. Olhem bem. Todo direito ele tem uma finalidade. Você não pode simplesmente usar de forma potestativa, né, um direito se ele não tiver uma liberdade e se ele não tiver uma finalidade. É que no caso da manifestação de pensamento, me parece que a finalidade maior dele é a própria democracia, é a própria manutenção da democracia. Então, se alguém perguntar, por que você está gritando na rua? Porque eu tenho liberdade para fazer isso. Ele pode ser cerceado? Não. Por quê? Porque ele está fazendo isso e preservar esse direito é preservar a democracia.
O anonimato, a própria Constituição veda, mas até mesmo o anonimato, às vezes, encontra finalidade, perceba. Teve um caso recente, não sei se você viu, Marcelo, um psiquiatra que dava consultas, tinha um site que dava consultas anônimas. E aí o New York Times quis divulgar o nome dele, porque descobriu. Ele entrou na justiça para não descobrir. Por quê? Porque senão isso iria prejudicar as terapias no modo que ele estava fazendo na internet. É um caso interessante. E me parece que a decisão, não sei se já saiu da Corte Americana, não chegou na Suprema Corte, é que nesse caso o anonimato, e dá para a gente ver outros casos, seria razoável de você preservar. Por quê? Porque não estava trazendo nenhum malefício para ninguém e, por outro lado, estava trazendo um benefício para uma determinada comunidade. Olhe bem, até o anonimato. Então, me parece que, nesse contexto, o anonimato que é vedado na Constituição é o anonimato que traga algum prejuízo, você usar do anonimato para prejudicar alguém. E aí, me parece que realmente não seria... não só do ponto de vista constitucional, mas do próprio visto infraconstitucional, ali na cláusula do abuso de direito, ou, enfim, no ordenamento infraconstitucional como um todo, você não encontraria guarita para isso. E não me parece que isso significaria necessariamente violar o seu direito de manifestação, porque a própria Constituição colocou um pare, né? Liberdade de manifestamento, e no mesmo artigo, vedado o anonimato. Se esse anonimato não está sendo exercido para prejudicar alguém, eu acho que até o anonimato, me parece, estaria inserido na liberdade de pensamento, olha bem. Tá? Por outro lado, se ele é exercido para prejudicar alguém, olhe bem, se o exercício da liberdade de manifestação de pensamento é exercido de forma anônima e ele causa prejuízo, viola direito de alguém, me parece que nesse caso aí, não, ele estaria vedado. Né? É uma questão interpretável. Estamos trabalhando com princípios constitucionais ou direitos fundamentais, e ali, como são dois no mesmo inseridos no mesmo patamar constitucional, eu acho que essa ponderação ela é razoável, né? Buscar qual é a finalidade do direito. Então, Marcelo, espero que tenha respondido aí, que não tenha, né, me estendido aqui. Não sei, Marcelo, perdão, Felipe, não sei o que você pensa disso, mas foi só uma opinião aqui, estou tateando aqui também, viu? Muito bom também. Eu não vou comentar muito mais para não me alongar tanto, mas de forma bem sucinta, eu acho que também concordo que por uma lógica um pouco diferente, mas que o anonimato de fato não pode ser interpretado a ferro e fogo no inciso 4º da Constituição. Ele tem que ter umas ressalvas, até porque é interessante como ele foi colocado historicamente lá. Ele está desde a nossa Constituição republicana, desde a primeira Constituição republicana, ele foi colocado pelo Rui Barbosa lá. Inclusive porque ele estava sofrendo críticas de pessoas anônimas no jornal local e ele colocou lá. Então, muito interessante. Desde então, isso vem sendo reproduzido até a Constituição de 88. Então, isso não tem em outra Constituição que eu tenha conhecimento do mundo. Então, assim, enfim, pelo menos das mais famosas aí, isso não existe. Então, tá aí também uma curiosidade que parece indicar também que a gente não pode interpretar isso a ferro e fogo. E, Romeu, se você me permite... Pode falar, Maurício. Fala. Então, se você me permite, é até interessante a gente pensar essa lógica que você coloca, que o Felipe concorda, no sentido de que o anonimato tem que ser respeitado, a não ser que ele seja veiculador ou que ele seja causa de algum prejuízo, ou de algum eventual prejuízo. Foi uma lógica que não serviu para essa decisão relacionada ao ex-prefeito Dória, mencionada pelo Felipe, né? Constatou-se lá que não havia nenhuma conduta criminosa, né? No entanto, exigiu-se o fim do anonimato em relação a quem teria organizado aquele evento. Então, percebe que é uma coisa interessante, ou seja, essa lógica jurídica nem sempre está sendo acompanhada, por isso que é muito importante que venha uma regulamentação o quanto antes, né? Eu queria aproveitar o gancho aqui e, de minha parte, agradecer muito ao Felipe pela brilhante palestra mais uma vez e pela presença de todos, e mandar meu abraço e também agradecer por todos prestigiarem mais esse evento numa sexta-feira à tarde.
Um grande abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser. E, aproveitando aqui, já que o Maurício já falou para nós, vamos parar de falar, vamos encerrar logo. Vocês viram que ele é sutil, né? Ele é sutil, Felipe. Seria censura isso? Eu acho que nesse caso é bom senso mesmo. Tá certo. Felipe, obrigado mais uma vez mesmo por comparecer aqui, disponibilizar o seu tempo para a gente, e a gente espera contar contigo para uma próxima oportunidade aí, né? Principalmente você está seguindo de perto esse projeto que está sendo forjado no Congresso, né? E se puder, a hora que você tiver boas novas, ou enfim, novas, né? Talvez não boas, nem tão boas, né? Para trazer para a gente, vai ficar muito contente de receber você aqui de volta, viu? Claro. Obrigado de coração. O prazer é meu. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Você também. Um abraço, gente. Até mais.